Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Dia 20 de janeiro de 2017. Donald Trump é o presidente já empossado dos Estados Unidos e o bicho tá pegando por lá de tudo que é jeito. Mas ele foi um lorde, né? Quando fez a sua saudação a Bill Clinton e Hillary Clinton. Ele sabe, o diabo sabe para quem aparece, né? Mas a confusão lá nos Estados Unidos também está bastante grande na rua, principalmente pelos locais por onde... A essa hora, né? A gente entrou aqui no estúdio para fazer o nosso programa, então não sei como é que está a tal da passagem de Donald Trump pela avenida. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas vamos falar sobre esse assunto, sem dúvida alguma. Mas ainda o assunto mais importante, o assunto que tomou conta, já toma conta mais de 24 horas de todos os noticiários, tanto locais quanto nacionais e também internacionais, é o trágico acidente, a morte do ministro Teori Zavascki, que deixa muitas conversas, muitos questionamentos, já decidido, né? Que o seu velório vai acontecer a partir de amanhã, pela manhã, a partir das 11 horas da manhã, no cemitério Jardim da Paz. O seu sepultamento será no próprio cemitério Jardim da Paz, às 18 horas. O corpo deverá ser liberado ainda hoje, e deverá chegar a Porto Alegre. Chega a Porto Alegre por volta de 21 horas. Bem tarde da cerimônia. Chega ao Rio Grande do Sul bem tarde, na base aérea de Canoas, a informação que se tem, até ser preparado, enfim. As primeiras horas da manhã serão, é óbvio, reservadas aos seus familiares, né? E depois o velório será no TRF, né? No TRF da 4ª Região. Salão Nobre. Prédio que ele inaugurou, né? Onde ele foi presidente durante muito tempo e prédio que ele inaugurou. Mas a inconformidade das pessoas e as suspeitas das pessoas continua. É inacreditável. ainda estão incrédulas, né? Muita gente ainda não acredita no que aconteceu. Agora a maldade das pessoas, ou a coisa assim, a picuinha, eu diria até que um pouco da baixeza, eu acho. Essa palavra eu acho que eu inventei agora, Mário. Assassinei o português. Mas eu acho que não tem outra palavra. Quem eram as duas mulheres? O que faziam as duas mulheres? Não interessa quem eram as duas mulheres. Se era a massoterapeuta e a mãe dela e o que faziam. Isso não tem a menor importância. As pessoas tentam encontrar pelo em ovo, né? Não adianta. Não interessa nesse momento. Se tivesse alguma coisa, não tem relevância. Não tem a menor relevância nisso. Não tem a menor relevância nesse momento. O ministro era um homem viúvo, com as contas pagas, dono do seu nariz. Dono do seu nariz e a outra pessoa também, ninguém tem nada que ver. O né, que disse que era amigo da massoterapeuta, não era o ministro, era o empresário, que era amigo da massoterapeuta. Emiliano aqui. Bom, confirmados os dados. Dono do hotel Emiliano. A Magda já deu aí o serviço amanhã da atividade fúnebre. Então eu vou dar agora a guerra de bastidores que já está deflagrada em Brasília pela vaga do ministro Teori Zavascki. O que tem de gente se lançando, botando o nomezinho, ligando para jornalista amigo, olha, fala o meu nome aí, diz aí que eu sou candidato, enfim. Aí eu tirei o dia hoje para bisbilhotar isso. Magda, quando chegou nos 15 eu parei. Mais de 15? Mas olha, até o ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, está se lançando. Também. O Sérgio Moro não se lançou, mas a internet está numa pressão. E já lançaram ele. Mas aí vamos pegar, vamos fazer por partes, como diria o estripador, sem querer mandar no teu comentário. Até porque eu fiz o meu aqui, fiz a minha abertura e vocês me deixaram, mas... Não é bom o Sérgio Moro. Vamos supor que ele fosse, que ele preenchesse todos os requisitos. Não é inteligente o Sérgio Moro ir para lá, né? Não, assim, sob o aspecto
técnico, não existe nenhuma ressalva. O juiz Sérgio Moro é um grande juiz. Ok. Ele é um grande juiz, ele tem sentenças muito bem fundamentadas, saber jurídico reconhecido, então, nesse aspecto, está dentro. Okay. No aspecto legal, também. Okay. Ele é um cidadão brasileiro com um notório saber jurídico e, portanto, preenche os requisitos constitucionais. Agora, politicamente, seria um golaço do Michel Temer. Só que, vamos lá, o Michel Temer está sofrendo pressão de uma turminha em volta dele, Chicão. Aquela que turminha está comprometida. Enterrada até os olhos. Olha, quem é que você vai indicar? Indica um ministro amigo, precisamos de um cara amigo lá, coisa e tal, não vai arrebentar com a gente. Porque é evidente que o mundo que está cercando o Michel Temer está enterrado até os olhos na Lava Jato. O próprio Michel Temer aparece em várias delações premiadas. Claro. Difícil escolher alguém que não esteja. Parece brincadeira, mas é verdade. É difícil escolher alguém. Engraçado, mas é. Então, assim, o Michel Temer faria um golaço em termos de opinião pública, em termos políticos, mas para o mundo que o cerca seria o caos. Tá, mas e para a Lava Jato, eu acho que o Sérgio Moro tem que ficar... Tecnicamente, isso que eu quero saber. Mas é que tecnicamente ele criaria um problema para a Lava Jato. Pois é. Porque o Sérgio Moro trocaria de instância e ele ficaria impedido. Pois é. Grande parte ele está fazendo um papel importante no lugar que ele está. Exato, né? Então, que ele continue no lugar que ele está. É nesse sentido que eu pergunto, não é bom. Exatamente, na minha opinião. Eu acho que as pessoas erroneamente acham que ele, se for para lá, Salvador, vai salvar a Lava Jato. Não, vai ser complicado. Eu tive uma opinião hoje de um cara que botou as fichas. Dos muitos nomes, a gente ficou um tempão no ar na Rádio Pampa, e dos muitos nomes que surgem, Chicão, ele colocou as fichas num nome que eu começo a acreditar que possa ser o candidato mais forte nesse primeiro momento. O Ives Gandra. Seria um nome bom. Presidente do Tribunal Superior. Mas tem mais de 70 anos. O problema é que não, agora é 75, né, Marne? Não, mas ele tem mais de 75. Sim, mas agora é 70. Não, o Ives Gandra não tem 75. Pode ver aí. Outra coisa. Você está confundindo com o Miguel Reale. Miguel Reale não, tem mais. Não, senhor. Eu conheço é uma coisa que... almocei com o doutor Gandra diversas vezes. Entrevistei o doutor Gandra diversas vezes. A idade do Ives Gandra. Vamos ver o Ives Gandra. Tá, enquanto a Carla vem, isso eu vou seguir. O Dr. Lênin Streck, que é um profundo conhecedor dos bastidores do STF, advogado, constitucionalista, enfim, é autor de vários livros, é amigo da gente aqui, ele disse, Gustavo, estou botando minhas fichas no Ives Gandra, porque ele atenderia os dois lados. O lado da pressão, que não quer um ministro 81 mordedor. anos aqui, está dizendo. Olha, eu estou dizendo. O Ives Gandra. Mas claro. Eu já estou velha. Mas quantas vezes eu entrevistei? 81. Não, mas o Ives Gandra pode ter 80. Mas é evidente que ele tem. Eu estou com 77. Mas aqui já tem. Espera só um pouquinho. Porque esse primeiro aqui eu acho que não está certo. Espera aí só um pouquinho. Tá, então tá, mas vamos adiante. Nasceu em São Paulo, 12 de fevereiro de 1935, é isso? Aí dá 82. É isso aí. Vai fazer 82. Exatamente isso. Bom, então o doutor Lênin deu um palpite furado. Doutor Lênin, o senhor está fora, tá? Tá, coitado, doutor Lênin. Eu queria falar já foi candidato duas vezes, foi nome indicado duas vezes, doutor Lênin Streck, ao STF, mas é que o doutor Lênin é técnico, né? Ele não é político. E o STF, você sabe, tem que negociar bastidores, né? Ser amiguinho. Fazer o que o Fux fez, visitar os gabinetes, beijar a mão do Zé Dirceu, essas coisas. Tá, e olha aqui, e a notícia que diz o seguinte... Como a maioria dos ministros do STF, Teori Zavascki contava com juízes auxiliares para ajudá-lo na leitura das ações judiciais. O que também tem que as pessoas acham assim, acho que com o desaparecimento do ministro Teori Zavascki, fica tudo muito perdido. Não, os assessores conheciam tanto quanto o ministro Teori Zavascki a Lava Jato, né? Tem 3 magistrados que trabalhavam direto com ele, quer dizer, todos eram da sua maior confiança, né? E eles têm, obviamente, tudo isso na mão também, né? Não é assim. Ele não estava sozinho, né? Não estava sozinho. Não estava. Todos vocês forem ficar procurando, não, aí eu vou ficar falando sozinho. É que o filho tem 59 anos, por isso que estava... Não, e o outro tem 81 mesmo. O Ives... Esse aqui é o filho, ó. O filho talvez nasceu... Seja o filho. Como assim? O 9 de maio de 1959, 57 anos, nasceu em São Paulo, Ives Gandra Martins Filho. Pai... Esse é o candidato. É o filho, então. Esse que desordem, Vitorino. Tá, mas aí não, ele não tem. É o presidente do nosso trabalho.
Não, mas aí eu não quero, isso eu não quero. Mas não, tem que ser o velho. O que bom é o pai. Ó, velho. Ó, o velho, olha. Não, mas é verdade, o cara que eu mais experiente e tal, é o pai. Notório Ele é o saber Frank jurídico. Sinatra pai. É. Agora, o sofrimento do filho, né, do Teori Zavascki, do Francisco, ele contou que na quarta-feira ele conversou com o pai e que o pai contou sobre as delações, que pretendia homologar as delações até início de fevereiro. E no outro dia ele mandou um vídeo, né, que compartilhou, que um guru dizia no vídeo, né, um guru diz no vídeo que a gente precisa aprender que o momento mais importante, que o fato mais importante da nossa vida é estar vivo. É estar vivo. E aí ele repete, perdi dinheiro, perdi isso, tô grávida, sei lá, mil e duas coisas assim. É importante, mas o mais importante é que você está vivo. É que se tu tens a vida, tu consegue correr atrás de tudo aquilo que tu perdeu, né? Agora, se tu perde a tua vida... E aí ele disse que parecia uma despedida. Parecia uma despedida mesmo, que horrível. E na terça-feira ele jantou com o ex-presidente do PPS e ex-deputado, o ex-presidente do Grêmio também, Paulo Odoni. Eram amigos pessoais e, inclusive, o ministro Teori Zavascki, como advogado, trabalhou junto com o Paulo Odoni como advogado. Ou parece que foi trabalhar no escritório do Paulo Odoni, enfim. Então eles tinham uma amizade muito grande. E terça-feira, última terça-feira agora eles estiveram juntos. Agora, Vitorino... Ele era muito gaúcho, era um catarinense mais gaúcho. Se perguntasse para você, em percentuais, você apostaria que houve sabotagem ou houve um erro do piloto ou acidente normal? Pelos últimos relatórios que têm saído das autoridades brasileiras, Chicão, eu vou apostar no que vem no relatório. E no relatório eles vão dizer que foi erro do piloto. Ah, sim, mas na tua percepção. Eu acho que foi, olha, pelas características... Tem caixa preta esse avião? Não, não tinha. A FAB disse que não Aí precisava. Agora apareceu uma gravação. Mas a Globo mostrou olha ontem só. num mapa virtual a volta que o piloto fez. E ali mostrou que a asa bateu. A asa bateu na... E tem testemunha também. Tem testemunha. Dizem que ele fez esse procedimento, o vetor de aproximação, ele fez com uma altitude muito baixa. Muito baixa. Talvez E aí foi quando ele bateu. com a chuva ele tenha se confundido com a altitude, porque a água você se confunde, né? Confunde. Pois é, mas tem muita aí vou te perspectiva. contar. Agora, Que piloto, a caixa preta não deve ter muita coisa, Chicão, sabe por quê? Porque ele está sozinho. Está sozinho. Exatamente. Então, e como o aeroporto de Paraty é um aeroporto classe D, ou seja, Nem falou com a torre. Ele estava fechado no momento do acidente. Que é um aeroporto quase muquirano, né? Com a classe D. É estilo Canela, aquele aeroporto, só tem uma biruta. Olha, não sei se é do nível de Canela. Então, assim, ele não tinha conversa com a torre, não tinha copiloto. Acho que o dono da aeronave não estava do lado dele, porque ele não deixaria o ministro sozinho lá atrás, estaria conversando com o ministro, até por uma questão de gentileza. Então, assim, a aposta dos técnicos é que a caixa não preta tinha nem vai ter GPS. nada. No máximo... O tal da gravadora. Dona Magda, houve um testemunho importante de um pescador que estava ali dizendo que as águas estavam revoltas, etc. E que ele viu o avião, quando o avião estava descendo, e que o avião estava meio que se movimentando. E que surgiu uma fumaça no avião. Assim como surgiu agora uma pessoa que viu fumaça. Estão falando isso aí. Até ontem ninguém tinha visto fumaça. Agora tem um homem que viu a fumaça. Já descartaram. Não, está forte a tendência da fumaça. Daqui a pouco tem gente que viu esse pescador. Tem gente que viu a fumaça. Agora vai prevalecer a fumaça. Que também demora para pegar o relato. A pergunta que eu acho que todos os telespectadores queriam fazer para a bancada é o seguinte: na hora que o avião decolou para ir para o destino que o ministro Esse é de São Paulo, do Campo de Marte. São Paulo. A previsão era chuva no caminho ou não? Sim. Aí não deveria. Sim. Não deveria. E o curioso foi Era o seguinte... chuva, mas não tanto. Mas não E uns deveria. dizem que não tinha teto. Sim, mas assim, Não tinha vento, né? O que o piloto Não disse, tinha vento. Todo mundo disse que não tinha porque vento. o que derruba avião não é chuva, é vento. Mas assim, e o curioso é que esse piloto fez uma palestra algum tempo atrás falando que ele tinha coragem de peitar patrão. Ele não voava com chuva nem com vento. Ele dizia não pro patrão. Eles têm, inclusive, a palestra desse piloto. Sim, piloto ele não voou com chuva nem com vento. Está na internet. E ele... Agora, pelas imagens que a gente viu do resgate, não sei se tinha vento, mas E chovia. o voo foi de quantos quilômetros, Vitorino, seria?
Era um voo de 300 quilômetros. Em linha reta de São Paulo, mas era um voo curto. Aí eu te pergunto uma coisa. 40 minutos de Se voo. fosse de carro, ele estava vivo. 200, 300 quilômetros. Pra que esse preciosismo do avião? Aqui é o paz, a Porque tranquilidade. carro não cai, né? É ansiedade. Carro não cai, né? Essas coisas da vida Porque moderna assim, é de São ansiedade. Paulo a Paraty, a estrada, se você for pelo litoral, é uma estrada linda. Que passa em Caraguatatuba, passa em Enseadas. Ilha Bela, Enseadas cinematográficas. É a Rio Santos. É a Rio Santos. Rio Santos. Você vai para Rio Fiz tantas Santos. vezes aquela Então, estrada. assim, é uma estrada, mas é uma estrada lenta. Ela é 3 horas ia demorar. Ela é sinuosa. Não, um pouco mais, ela é não. sinuosa. Ela é pouco sinuosa. mais. É o tempo, né? Mas Paraty fica exatamente na divisa do estado de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro. É a última cidade no sul do É estado a do Rio de última, aí atravessou, terminou a cidade, já está em São Paulo. Mas aí tu tá com o teu amigo Mas tem não um adianta, avião, isso. cara. Tem um o avião, dono tu da vai- casa tem um O dono da avião. casa tem um avião. Tu vai 3 Eu não horas vou, e meia. não. A vida é Eu assim. tenho um amigo meu que tem um helicóptero em Porto Alegre, me convidou pra ir pra helicóptero praia. também não ando. Eu andei com o cara, o que dá medo de helicóptero, ele faz assim, embaixo. Não, e é uma coisa que faz fica taca, sentado taca, no ar. taca, 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 A primeira tese dos especialistas é de que Hugo Almeida, a aeronave, conhece da Zona Sul. até para corroborar isso que todos estão dizendo, a própria testemunha de que a aeronave teria batido com uma das asas na água, essa tese começa a cair por terra porque as duas asas estão A intactas Globo na falou carenagem. isso no mapas. Então, assim, se a carenagem, se a asa bate na água, teria quebrado, partido a asa. E as Mas duas ela tá asas... quebrada. Mas tá quebrada, Tá quebrada, na tá. foto da Globo tava quebrada. As aletas. Tava quebrada. A pontinha, a ponta da As aletas. quebra por impacto. Se você exerce a pressão sobre ela, você quebra a asa inteira. Então, assim, a tese dos especialistas aí que está surgindo é de que ele fez a aproximação vetorial para o aeroporto. Quando fez a aproximação vetorial, ele inclinou muito e ele já estaria em velocidade muito baixa. Abaixo de 240 E aí que a asa bateu. Ele perdeu sustentação e a aeronave fez assim. Então eu faço uma pergunta. Se ele descesse de barriga, mesmo não sendo um hidroplano, não teria mais chance? Sim, mas o problema O vento desestabilizou. É um negócio dificílimo, Chicão, ainda mais E na é água. perigoso, né? Assiste aquele filme O Milagre do Rio Hudson, que conta a história daquele avião. Mas era um Boeing, que o piloto conseguiu numa aeronave grande. E era um Boeing. É um negócio dificílimo posar na água e não espatifar a aeronave, porque a água, amigo, a 120 km Ela é uma pedra, uma pedra. muro. Eles estavam quase chegando, né? Quase 2 chegando. quilômetros. 2 quilômetros. Eu não posso. Tu já notou que os acidentes são todos escutaram chegando, que- a maioria. Mas é porque o perigo é sempre quando decola e quando aterriza. Quando decola não tem muito, só se estola quando decola. Não, o aterrissar É que força muito o motor, né? O Decolagem. perigo né? da a decolagem é mais perigosa que a aterrissagem. É que te dá uma sensação de medo, treme tudo. Sim, é uma... Tô afim de andar de Cada avião. vez mais a gente está que com medo de você andar de avião. Exatamente o Você contrário. exige o máximo A descida é mais perigosa que a decolagem. Não, a decolagem é mais Não, perigosa. Olha, pelo menos é o que eu li a Não, os respeito. dados técnicos dão conta de que os acidentes são... Olha, eu vou dizer uma coisa Olha pra o vocês. Evoni. Dados técnicos, pra mim, hoje em dia, não dizem mais nada. O Não tem Evani, lógica. tudo pode acontecer. Contribuindo com a nossa conversa, diz o seguinte: especialistas dizem que o tempo pode mudar de um momento para o Sem outro na dúvida. região. verdade. Quando eles saíram de São Paulo, a previsão era de tempo bom. Evoni, de Porto Alegre. É isso aí. Mas, Evoni, assim, ó, esse voo era para durar no máximo 50 minutos. Então, assim, o tempo pode mudar, mas eu acho que 50 minutos não mudaria tanto, assim. O problema é que quem deu a previsão do tempo para o piloto foram os centros meteorológicos do estado de São Paulo e não do aeroporto. Tá, e aí tem o seguinte, aí, hoje uma coisa que aconteceu, que foi muito falado, e aí eu quero perguntar para vocês assim, como é que se explica a notícia que surgiu hoje, que foi super falada, o avião estava sendo seguido há 15 dias? Não, mas é verdade, isso é uma coisa que surgiu. Isso é uma coisa que surgiu. Eu sei, mas as teorias agora são Não, fantásticas. pois é, mas isso aí surgiu. Eu sou o e primeiro todo a mundo pensar falou. em teoria da conspiração. Não, eu sempre. também, eu sempre também. confio. Eu Mas eu sempre uso o pé em cima do pedal do freio, porque à medida que vai se esclarecendo os fatos, você vai percebendo que as coisas começam a se encaixar. Nesse caso, parece que houve uma barbeiragem do piloto. Ele foi autossuficiente em relação Pois é, ao mas mau é que tempo. tu viu que todos os últimos acidentes aéreos foram assim, barbeiragem do piloto. O cara experiente, mas fez uma barbeiragem.
O cara morreu, não está aí para dizer, e só derrubou político importante em momento importante. Quer dizer, é muita coincidência. Olha o que diz o Robin. Rapidinho, olha o Robin agora. Agora está confirmado, o Brasil tem um triângulo das Bermudas em Paraty. É verdade. E o nosso é mais raro. Só derruba quem está envolvido com a política. Robin Fabiano. Marcelo Denilson Gonçalves, já te passo a palavra, só porque é a mesma coisa. Olá, pessoal, boa noite. Apesar dos acontecimentos, não vou usar meios termos, ok? A única coisa que tenho para dizer, não estava lá na hora do acidente com o ministro, mas a única certeza que tenho é que este avião foi sabotado. E acho que é isso que nosso país deve se deter neste momento. Meu Deus, mataram um ministro da Suprema Corte e não vai acontecer nada? Não. Mataram o candidato à presidência também e não aconteceu nada. O Chicão, é o segundo. Ontem eu falei que esse avião é muito seguro, tem mais de 7 mil aeronaves dessa voando no mundo. Mas você sabe que é o segundo King Air C-90 turbo-hélice. É o segundo King Air C-90 que cai ali na região. Verdade. Já teve um que caiu há 3 anos atrás, um mesmo avião na mesma região, em circunstâncias muito parecidas. Boa noite, amigos. Aquele papo que a gente falou aqui dos portais, até a Jéssica falou dos portais. Porque ali, por exemplo, aquela região, o Marne conhece bem, aquela região do sul do estado do Rio de Janeiro, a região entre Angra dos Reis e Paraty. É uma região linda, maravilhosa, mas ela é extremamente montanhosa e as correntes de ar ali... Estive na casa do Amir Klink, meu amigo. São muito comuns. Não, o Amir Klink gosta de corrente de ar, já piloto de avião não. Eu estive na casa dele. Então, assim, ali é uma região muito bonita, é uma região cinematográfica, mas é extremamente perigosa para voltando de helicóptero. Agora tem que esperar a perícia, né? Pra saber mas a curiosidade é essa, um avião exatamente igual a esse caiu há 3 anos atrás ali na região. E foi na mesma região que caiu o helicóptero do Ulisses Guimarães. Pois é. Também nunca ninguém viu. Praia Rasa, né, Mari? Como é que é o nome ali? É Praia Rasa. Não me lembro. Não. Praia Rasa é esse local que caiu o avião. Praia Rasa. O Ulisses Guimarães foi bem ali na enseada de Praia Rasa. Que é lindíssima, cinematográfica. Mas, agora... As correntes de ar ali, elas andam muito, são montanhas e tal. A gente fica, enseadas, assim, aos poucos começa a se esclarecer, mas esclarecendo coisas que, sabe, incomodam. Então deixa eu dizer assim, olha aqui, e eu sou uma que estou insistindo com isso também e não gosto. Caríssima Magda Beatriz, um abraço a todos da bancada. Assista ao programa todos os dias, ou às 7 ou à meia-noite. Peço ao senhor Vitorino mais cuidado ao lançar suspeitas sobre instituições e pessoas de reconhecido caráter e renome. Dizer que não gostou do relatório final do acidente do PR-AFA, avião que levava o ex-governador Eduardo Campos, como se tivesse sido confeccionado de forma relapso ou suspeita, atinge uma instituição reconhecida internacionalmente, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Resumindo, não. O piloto não tinha o preparo necessário para o modelo da aeronave em questão. Sim, é possível um piloto com tanta experiência cometer um erro como esse, principalmente com a sobrecarga de trabalho a que ele estava submetido. Finalmente, o modelo específico de Citation, usado, acho que é Citation. Citation. Hã? Citation. É Citation. Eu conheço o Citation. Não, mas a grafia, mas acho que é... Ok. Usado tinha uma característica de acentuada queda de nariz, quando do recolhimento do flap acima de 200 nós, o que foi uma das principais causas do acidente. Por favor, mais cuidado ao lançar suspeitas sem os conhecimentos técnicos necessários. Edmar Silva, Porto Alegre. Edmar não tem razão, o Vitorino tem. Sabe por quê? Eu entrevistei o Beto Albuquerque, uma vez no Rei do Cordeiro, que nem existe mais, há 2 anos atrás, logo após o acidente, o Beto Albuquerque deixou 3 pontinhos de entrevista sobre o acidente. E era vice seu Edmar, ligado. Seu Edmar, nós somos jornalistas, seu Edmar. A gente tem que desconfiar, sim. O nosso trabalho é levantar todas as hipóteses. Eu acho muita coincidência. As verídicas e os delírios também. Porque não esqueça que muitos dos delírios já deram comprovação de que tem que querer uma coisa. Vou contar uma coisa para o senhor Edmar. O senhor sabia que 7 das 11 testemunhas do assassinato do prefeito Celso Daniel foram mortas? É coincidência, né? Ali tem. Como é que é? 7 das 11 testemunhas do assassinato do prefeito Celso Daniel morreram. Isso aí ficou muito assassinadas. Virou a maldição do Celso Daniel. Um morreu no assalto, o carro pegou fogo, o outro... Não, nenhum deles morreu. No escritório, não teve um que morreu. Nenhum deles teve câncer. Teve um que foi atropelado até.
Tá, e as investigações não chegaram. Não, é que tem algumas coisas assim, ó. Que tem coisas que são muito difíceis da gente entender. Muito. Sabe? Muito difíceis. Assim, eu tô falando como cidadã, independente de qualquer coisa. São muito difíceis da gente entender e muito óbvias. Nós estamos falando de um país onde pessoas maquiavelicamente E poderosas. tá? Maquiavelicamente levaram muito dinheiro do nosso país, fizeram engenhocas mirabolantes para saquearem o nosso país, sabe? São pessoas maquiavélicas que têm caras de malucas, tem umas que estão presas, que são gangues, são quadrilhas. Por que as pessoas não podem planejar essas coisas? Claro que podem. Não estão se matando dentro dos presídios. Só acho que o Marcelo Odebrecht sair da cadeia vai correr risco, hein? Eu acredito em tudo, gente. Eu acho que o Marcelo Odebrecht quer ficar preso. Quer ficar preso, eu acho que até quer ficar preso. Ele é um arquivo mesmo. Ele lá onde ele está, ele vai ficar mais vivo do que se sair na rua. Ele tá E protegido. eu acho que tem gente dentro da cadeia que pode sim estar mandando acabar com as pessoas aí fora. Acho sim, eu acredito nisso. Porque eu não acredito mais em Papai Noel nem em Coelho da Páscoa, faz tempo. Sabe que eu usei uma expressão uma vez lá? Eu tenho dificuldade de acreditar. Por que não trazem pessoas de fora para ver por que esses Para fazer a averiguação. Também eu falei isso ontem, O Mário Barcelos sabe disso, a gente já falou muito na Rádio Pampa. Para que as pessoas entendam. Mais da metade do que a gente sabe, a gente não pode dizer aqui, nem na Rádio Pampa, nem divulgar. Porque a gente não tem provas, mas as circunstâncias e as informações cruzadas confirmam muita coisa que a gente não pode dizer para vocês. A gente não pode dizer porque se eu disser, amanhã tem um oficial de justiça batendo aqui, Chicão tem um cara enchendo o saco com o oficial de justiça, é processo, tem que provar. Mas não coisa que a sabe gente sabe, quem veio, porque você oficial de cruza justiça. informações de vários núcleos jornalísticos. A Carol tem uma informação e eu me passei aqui, é porque a gente também não é bobo, né, gente? A gente não pode se conformar, né? A gente tem que sempre... A gente falava no início quem seria o substituto Sim. de Teoriza Vasquez, se Temer indicaria agora ou não. Segundo ele falou para pessoas de perto dele, a fonte é o Estadão, Temer pode indicar substituto de Teori só depois que Carmen Lúcia redistribuir a Lava Jato. Eu acho que ela vai fazer. Eu acho que tá ele... certo ele. Mas olha deve bem, esperar. ela não vai redistribuir a Lava Jato. Ela vai nomear um relator substituto. A menos que ela vá rasgar. A OAB quer redistribuição da Lava Jato antes de indicação de Temer. É uma outra notícia. A redistribuição é o andamento do processo indicando o relator substituto. Agora, indicou o relator substituto, vai tudo para ele. O substituto não. Indicou o substituto. Ela está vindo para cá hoje, né? Ela já está aqui, já está em Porto Alegre. Boa noite a todos, diz o Leonardo Maia, nosso telespectador. Alguns detalhes sobre o voo. O aeroporto, que mais parece uma rua em Paraty, não tem torre de comando, vetores, auxílio em caso de chuva intensa, que foi o caso. Não tem nem o avião biruta. era perfeito. Caso tivesse torre de comando, ele, digamos, pousaria sozinho. Ele não precisava. Não, é um avião moderno. Sobre a mulher no avião, era massoterapeuta do empresário, dono do hotel, tinha problemas no ciático, levou sua mãe, pois eram amigas do empresário. A mãe não morava em São Paulo, veio visitar a filha, que foi junto, e não interessa quem era, o que não era. Então, se apegando é outra coisa, não interessa. O fato é outro, gente. O fato é outro, que morreram todas essas pessoas num acidente esquisito. No mínimo esquisito. No mínimo esquisito. No mínimo esquisito. No mínimo esquisito. Um avião, vocês viram um avião? O avião não é um cacareco, não está caindo dos pedaços, não é da Colômbia. Não era um boboca pilotando. Não era um boboca pilotando. A professora até. Sabe? Quer dizer, então é no mínimo esquisito. No mínimo esquisito. E morreu uma pessoa, um homem importantíssimo, no momento em que o Brasil está passando. Está passando por uma situação muito difícil, um momento muito importante do nosso país, e não é o primeiro caso, no mínimo esquisito, que acontece no nosso país. O negócio no Brasil, no mínimo esquisito, é não ser importante. Porque o cara importante
Ele é um problema, em todos os sentidos. Aqui o telespectador está lembrando da morte de PC Farias também. Eu conheci a casa dele. Essa foi outra morte que... PC Farias em Maceió. Foi eliminado. Foi. Que mais de arquivo? Muitas mortes no Brasil, né? Não tem explicação. E fica assim, Ficam assim, sim. foi não sei o quê, e aí... Ali diz que até foi o irmão dele, a mãe do irmão dele. Até. A gente pensa assim, Chicão, quem teria interesse na morte de fulano? Quem teria interesse na morte de ciclano? Aí tu vai vendo quem são os interessados na tem morte gente das pra tudo pessoas. que é lado. Aí tu começa a fechar o circuito e dá uma panelinha. Dá uma panelinha dos mesmos. Tu começa, quem estaria interessado na morte do fulano? E na morte do ciclano? Quem teria interesse? Aí tu pega só os mortos, os interessados na morte daqueles que você apurou. Aí você vê que é uma turminha, uma panelinha que habita Brasília, gabinetes, né? Milhões, bilhões de reais. É sempre a mesma turminha. Então, assim, tá bom. A regra é, não aconteceu nada, foi realmente um acidente aeronáutico. Tudo bem. Até pode. Que pena. Pode, vamos aceitar, enfim. Mas, puxa vida, vamos parar de coincidência. É muita coincidência, então, por um curto espaço de tempo. E envolvendo sempre as mesmas pessoas? Sempre as mesmas pessoas. Você já imaginou, sempre as mesmas pessoas. Você já imaginou a redistribuição agora da Lava Jato nas mãos de 5 ministros? Um pedacinho para o Luiz Fux, um pedacinho para o Lewandowski, um pedacinho para o Gilmar Mendes, um pedacinho para o Toffoli, um pedacinho... E aí agora assim, acabou. Vitorino, nesse rolo todo só tem uma coisa. Lula continua sem ter voz de prisão. Mas o que era? Isso significa o quê? Que ele vai se candidatar em 2018. Sim, mas... Vai levar na barriga. Mas você sabe que eu acho que ele está querendo ser preso agora? Quer virar marketing? Não. Sério? Mas aí não pode se eleger. A vitrine... É lucro para ele ser preso? A vitrine... Não, é que ele não vai ser preso agora. Ele teria que ser condenado em segunda instância, né? E quando ele teria... Eu vi uma entrevista que na época que tinham mas ele quer uma condenação, provas contundentes para ele ser preso previamente, né? Essa prisão que é pedida, solicitada antes de uma condenação. A prisão preventiva. Aconteceu toda aquela questão dele ser indicado como ministro. E aí veio tudo aquilo. Aí o Sérgio Moro abriu a conversa entre ele e a Dilma. E quando ele abriu a conversa entre ele e a Dilma, o processo dele subiu para o STF, lembra disso? Pois é, ele quer isso. Ali seria o momento. Pois é, por isso que ele quer ser preso, ele quer uma condenação, federal. Enfim, porque aquilo colocou ele na vitrine de novo. E é o que ele quer agora. Ele não pode se candidatar. E ele está ganhando um apoio. Não, mas aí que está aí. Eu não sei se tem vereador que sai da prisão para... Só se você for condenado em segunda instância. Só com a condenação por um colegiado. Enquanto for a condenação só do Sérgio Moro, ele pode se candidatar. É que é o seguinte, as pessoas não se deram conta ainda, mas o site do UOL, que é um dos sites brasileiros mais badalados, que é do Grupo Folha, todos os dias tem foto do Lula na primeira página. O Grupo Folha entrou de cabeça na campanha do Lula. O Grupo Folha se abraçou com o PT em São Paulo e vai jogar pesado pela eleição do Lula. Podem anotar isso. Vamos dar uma aliviada no programa aí. Primeira página. Porque eu, por exemplo, estou apavorado. Eu estou com medo de andar, inclusive, de patins. Estou com medo. Que a gente não sabe pode acontecer, né? Pode acontecer. A gente não sabe de nada. Né? Não sabe. Olha aqui o que diz o Luciano. Quando vocês falam da possibilidade de assassinato do ministro Teori, eu me pergunto se os nossos políticos seriam capazes de qualquer coisa. Temer indicar o ministro da Lava Jato seria a mesma coisa que o técnico da Alemanha escalar a seleção brasileira na final da Copa do Mundo. É o nosso 7-1 de cada dia. Absurdos da nossa legislação. Absurdos da nossa legislação. Exatamente. Tem toda a razão. Que combina com legislação. Tem todas as... uma coisa assim... Mari, me ajuda, Mari. Aquele filme do Fellini, totalmente... pirado. Qual deles? A Macor? A Macor. A Macor. Mas, Marcelo, aproveita que eles fizeram... que ele só falou, até agora só ele que fala. Não, mas aproveita que ele te citou e aí pega Eu gostaria primeiro de agradecer, eu gostaria
Posso falar? Não, é só o Vitorino que fala. Eu estou errado, Chico. Eu também falei demais hoje. Mas ele tem que dar uma segurada. Eu também falei demais hoje. Desculpa, Eu quero agradecer o convite que o Chicão Tofani me fez ontem à noite para ir no Charim. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso o restaurante. Se vocês forem lá, eu não sei se vão me cobrar essa propaganda aqui, porque eu achei simplesmente fantástico. E não cobram nada, porque tem o ser mais decente dessa na entrada... Pode rir no ar. Não tem, ele não considera. Tem que partir todos os assuntos que eu entro, ele vai na cara com ele, só dá porrada nele. É só isso que ele tem. Não, fala, deixa o Marne falar, gente. Eu vou deixar de ser gentleman também. A presença de uma imagem do Buda. Eu achei aquilo simplesmente fantástico. Buda, que significa o iluminado. Buda é o Siddhartha Gautama, essa figura lendária que peregrinou pela Índia. Ele era um homem muito rico, filho de um homem rico, resolveu caminhar e viajar pela Índia. Eu trouxe um pequeno livro que explica a doutrina de Buda. A doutrina de Buda. A doutrina de Buda, olha aí, eu fico nervoso. Já pegou no topete. Mas eu fico nervoso. Olha, eu vou vingar o Marne, hein? Eu vou vingar o Marne. Isso é fixação, é reflexo. A doutrina de Buda, deixa o Marne continuar. Não, sabe o que vai acontecer? Qualquer hora eu vou tirar o microfone e vou embora. Estou falando sério. Agora eu estou falando sério. Não é possível. Respeito com a tua pessoa. Não, Chicão. Não, é o seguinte, eu pesquiso, porque tudo aqui é pesquisado, isso aqui não é blá 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 blá. Esse blá blá blá. Conversa. Eu estou falando sério. Isso é uma doutrina especial que qualquer pessoa, se você que está me vendo agora, entrar, assistir, for a um templo budista, você vai se sentir bem. Outro livro que eu recomendaria para vocês, já que vocês talvez gostassem de conhecer, um livro chamado Siddhartha, do grande autor Hermann Hesse. Eu ia te falar. É isso, o Chicão conhece. Se você ler esse livro, esse livro também, você vai se sentir perfeitamente à vontade e vai conhecer toda a andança pela Índia. Quem quer conhecer a Índia, leia a Partilha das Índias, quando houve a divisão dos budistas e dos muçulmanos, criando o Paquistão. O Paquistão foi desmembrado da Índia, se transformando em 2 grandes países com o custo de milhares e milhares de vítimas após a saída dos ingleses que mantiveram durante mais de 100 anos o domínio sobre a população da Índia, aquele país de 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. Mas, Magda, eu vou completar esse Depois eu quero dizer para vocês que eu abri uma página aleatoriamente e vou ler o que eu abri. E tu te acalma porque tu tá bravo, tu ficou bravo. É sempre a mesma coisa. Na hora que eu falo tem brincadeira, na hora que eu falo tem brincadeira, tu não vai embora. É um amor. Não é, não sou. Ontem foi assim. Amanhã assim, eu respeito todo mundo. Respeito todo mundo. Respeito todo mundo. Se é para me incomodar, não vem aqui. Tu tem toda a razão. Para. Dona Magda, só para completar, tem um filme que fala. O melhor filme sobre Buda é O Pequeno Buda, com Keanu Reeves. Keanu Reeves, que junto com Christian Bale e Ethan Hawke, para mim, são os únicos 3 homens do mundo que, se eu fosse mulher, eu ficaria com eles. Mas acho os caras mais boa pinta do planeta. Olha assim, aleatoriamente, eu abri uma página e está escrito aqui, ó. A verdade sobre a vida humana. Os homens neste mundo têm a predisposição de ser egoístas e antipáticos. Não sabem como amar e respeitar uns aos outros. Argumentam, discutem e se batem sobre banalidades, apenas para o próprio mal e sofrimento. E a vida se torna uma melancólica roda de infelicidade. Nossa, Camila. O que é a felicidade? Eu abri a página e saiu isso. Depois o outro aqui diz assim, ó, os homens deveriam ter mais simpatia uns pelos outros. Deveriam respeitar-se mutuamente por suas boas características e ajudar-se uns aos outros em suas dificuldades. Mas assim não se passa. Oh, que isso medo, se adorei chama esse livro. alcançar o nirvana. Alcançar o nirvana, ou seja, o estado de felicidade total. Poucas pessoas conseguem que ficam isso. Na cidade mítica de Shangri-La, que não existe. Que bacana. Então eu quero aproveitar todo esse mundo pensa momento... no nome de praia. Esses ignorantes que não sabem nada. Foi tirado do filme Horizonte Perdido. Exatamente. Eu parto deles todo dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quero aproveitar esse momento
E vou assim, ó, vou te passar para trás hoje numa coisa. Eu vou fazer um momento aniversário hoje, tá? Ótimo. Depois tu faz o teu outro momento aniversário, lá mais lá no final do programa. É porque hoje, amanhã, que é sábado, dia 21 de janeiro, tem alguém muito especial de aniversário. Que é alguém que faz parte da nossa família, da minha, da de todos nós aqui e da sua que está em casa. Porque todos nós temos dentro da nossa casa um produto da Gimo. E a Gimo, neste sábado, dia 21, completa 61 anos. É ou não é verdade? Que alguma coisa da Gimo nós temos dentro da nossa casa. Sempre nos salva. Exatamente. Então, nós queremos cumprimentar aqui, todos nós, queremos cumprimentar a família toda, né? A família toda da Gimo, com quem nós sempre confraternizamos e sempre estamos ligados, estão sempre ligados aqui conosco, com toda a Pampa, pelos 61 anos desta grande empresa, que é o nosso cliente em comum, que completa 61 anos. A todos eles, os nossos cumprimentos. Como nós não temos programa no sábado, nós estamos transmitindo os nossos cumprimentos à família Gimo. A partir Difícil uma empresa, hein, durar 61 anos com tanta credibilidade. É verdade. Uma empresa familiar. É verdade, Uma história familiar. É muito bacana, muito bacana. Na comunicação, eu sou o único programa de televisão individual, independente, que está há 33 anos todo dia na televisão. Parabéns, Chico. Muito obrigado. Viu só? Então, os nossos cumprimentos já antecipados pelo aniversário da empresa Gimo, que é neste sábado, dia 21. Que faz parte da nossa família, né? Porque nós temos sempre Gimo em casa. O Fabiano Cristal pergunta o seguinte: não foi a Magda? A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve indenização por danos morais e materiais a pedestre que caiu ao caminhar por calçada desnivelada com buracos e lajes soltas. O município de Porto Alegre deverá indenizar a autora da ação em R$15 mil. Pergunta ele não se é fui eu, certo. não. Tanta gente que cai, se machuca. Mas eu... Vai virar caiu também? Não, mas não fui eu. Eu, no dia do show dos Rolling Stones. Olha só. Na saída, ali na José de Alencar, uma quadra depois do Hospital Mãe de Deus, eu desapareci num buraco. Eu fiquei... Até hoje eu faço tratamento do meu ombro. E aqui trabalhei com o rosto todo roxo. Olha só, sequelas. Não, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. São 10 meses. Eu caí no dia 4 de março, que foi depois da meia-noite. Faz 10 meses que eu me trato por causa da lesão que eu fiz no ombro, fora tudo que eu sofri no rosto. As nossas calçadas são horríveis. Não fui eu, não. Viu? Podia estar... Não fui eu. Mas assim, ó, vai virar moda agora, né? Vai, Qualquer um que torceu o pezinho na rua agora vai entrar aqui. Acho que, com todo o respeito que merece o juiz, mas eu acho que ele tomou uma decisão aí absolutamente... Desentortou banana. E o dono da calçada, o proprietário não é o responsável pela calçada? É a responsável. Mas o município também, né? Ele é co-responsável. É responsabilidade solidária. Mas aí essa eu acho do que... telespectador, ele lembrou. Porque eu caí Esses e no dias... dia seguinte eu vim trabalhar. Estava só com uma coisinha assim na testa, assim. O nosso colega aqui, o André, da técnica, dia desses, no estacionamento, ele veio conversar comigo. Gustavo, arrebentamos um pneu, quebramos uma roda, num buraco numa rua. Eu quero processar a Prefeitura de Porto Alegre. Aí eu falei para ele, e um pleito perfeitamente, ele disse, olha, fiz fotografias, fiz laudo, fiz tudo. Sim, é possível entrar na justiça, coisa e tal. Agora, tenta imaginar se todo mundo que rasgar um pneu ou entortar uma roda numa rua de Porto Alegre entrar na justiça. Isso acontece dezenas de vezes todos os dias. Pessoas que torcem o pé, o joelho, a perna, nas calçadas de Porto Alegre, todos os dias. Imagina se a justiça começar a dar procedência a esses processos. Então, assim, claro, é justo, mas tem que haver uma outra forma de se estabelecer. Nesse caso, por exemplo, da calçada, seria perfeitamente justo que a Prefeitura de Porto Alegre, claro que vai recorrer e claro que vai ganhar, mas que usasse, em caso de perder em segunda instância, que fosse buscar o prejuízo junto ao responsável pela calçada.
Porque aí fica muito virtual. De repente o buraco tá ali, tu entrou, não viu o buraco, pô, passa por cima do buraco. Então tem essa coisa de se abrir uma porta para um tipo de ação que acaba virando um negócio, Agora, a dona Magda. Já o Michel só está dizendo para tu não ficar triste, que hoje é sexta-feira, Marli. Não, mas eu não estou triste, eu fico irritado. Eu só fico irritado. Ele está irritado, com toda a razão, e brabo, e eu estou com ele. E ele ainda opina sobre outros assuntos da bancada. Na minha opinião, essa história está mal contada, se referindo ao acidente que vitimou o Teoriza Vasque. Diz ainda que quem mandou matar o PC Farias foi Fernando Collor de Mello. E aí ele acaba, o programa só briga. Não, manda um recado pro Marli não ficar triste. Também, o Anderson Antunes também ama, levar as coisas muito a sério. Todos. Nós tivemos uma noite tão maravilhosa, olha aqui, ó, todos podem cometer deslizes, Marli. Gostei desse livro... da bunda. Tô brincando. Isso é que torna o programa diferenciado, essa espontaneidade. E os livros do Vitorino? Nenhum é criticado. Nenhum. Agora, tudo que o Vitorino fala, tu tem que entrar em cima e Não, mas eu sou o cavalheiro. Eu não vou fazer isso. Cavaleiro aqui não dá. Eu quero falar do presidente Donald Trump. Bombeiro, para com esse incêndio. Eu sou fair play, elegante. Eu quero falar todo dia aqui. Do presidente Donald Trump. Eu assisti toda a posse, coloquei no ar na Rádio Pampa na tarde de hoje. Assisti o presidente, um discurso altamente populista, ele não tem como fazer aquilo que ele prometeu, mas tudo bem, o povo aplaudia. Mais de 1 milhão de pessoas estavam ali na Praça do Capitólio, depois daquela cena onde todos falaram e onde, após os pastores, rabinos, etc., todas as pessoas fizeram as suas preces e deram boas-vindas ao novo presidente dos Estados Unidos. Em todos aqueles momentos, eu vi a grandeza dos Estados Unidos da América. Um país democrata, um país que usa do exercício da democracia. E uma das frases que ele juntou, ele fez uma série de frases no discurso dele, que foi de improviso, mas ele pensou algumas frases. Ele citou uma frase do presidente Abraham Lincoln, de quem vocês sabem, aqueles que me acompanham no rádio, na televisão há muito tempo, de quem eu sou fã e sou um ardoroso admirador. Ele disse o seguinte, presidente Lincoln: Deus está ao lado dos dois lados. E eu quero que os dois lados estejam ao lado de Deus. Por isso que nós temos que terminar com esta guerra fratricida. Isto foi já no final da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Juntou uma frase do presidente Kennedy, que o presidente Kennedy disse: não pergunte o que, eu já citei aqui diversas vezes, o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. Ele juntou essa série de frases, ele foi bem, apesar daquela gravata, aquele estilo dele, aquelas coisas todas, ao lado daquela mulher, como diz o Chicão, lindíssima, aos 46 filha linda, uma família de idade. É tudo bonito ali. Ele nasceu, até tomei nota aqui, no dia 14 de junho de 1946, portanto vai fazer 71 anos, é do signo de Gêmeos, tem 1,90 m de altura. A minha altura nasceu no bairro do Queens, em Nova York, que, portanto, é um autêntico americano. E que Deus ajude a ele, que Deus faça com que esse homem transforme o mundo, que ele tem o poder, ele tem a caneta, esse homem. Eu acredito nele, o Chicão tinha razão em muitas coisas de que ele fala, porque ele está fazendo uma América para os americanos. Agora, o que ele prometeu, o que ele falou dos seus antecessores, se eu sou o Obama, eu levantava e ia embora. Porque ele disse que as outras administrações anteriores a que ele vai fazer foram administrações ineficazes e que não surtiram o efeito desejado e que necessita o povo americano. Talvez com essa fala toda ele tenha se eternizado. Ele disse: a partir de hoje vocês vão ver um novo país, vão assistir o reerguimento dos Estados Unidos da América. Quer dizer, foi um discurso com ele é um apresentador de televisão, ele tem uma grande intimidade com o microfone e câmera. Eu só peço que ele não esteja ali fazendo um show de televisão, porque dirigir os Estados Unidos. E como é que ele no discurso dele, ele ainda disse que o povo vai governar novamente a nação. Tu acha que ele vai fazer isso? Claro que não.
Tá, e a pergunta que eu quero, porque eu não estava assistindo. Eu assisti tudo. Pois é, eu quero saber como é que foi a hora que ele a Hillary chegou, quando ele entrou, a Hillary já estava, como é que foi isso? Não, sim, estava lá, estava todo mundo aguardando, estava o George Bush, estava o Jimmy Carter, estava o Bill Clinton, estavam todos os ex-presidentes, menos o pai, o Bush pai, porque estava no hospital. Ele chegou lá, beijou o rosto da Michelle Obama, eles tiveram um chá pela manhã, os dois casais, a Melania, que é lindíssima, e tiveram conversando, etc., lá na Casa Branca. Agora, a Melania levou um presente para Michelle Obama. Isso, ele agradeceu profundamente a gentileza da Michelle Obama, agradeceu profundamente a gentileza do ex-presidente Obama, que logo após pega o helicóptero e vai embora fazer a sua vida e diz que está procurando um emprego, né? Vai fazer palestra. O mais interessante é que a primeira dama americana não nasceu nos Estados Unidos. É ucraniana. É ucraniana. E ele é neto de alemães. Bom, olha aqui, ó. Hoje é sexta-feira, é dia de nós contemplarmos 2 telespectadores, um do WhatsApp e o outro do e-mail, com a feijoada da mini cervejaria Devassa, certo? Então, assim, a frase será dita, um telespectador ou telespectadora do WhatsApp, 999777001, ganha uma feijoada, e o outro telespectador ou telespectadora do Atualidades, @pampa.com.br, ganha também uma feijoada, tá? Você tem que escrever a frase de forma correta, como será dita, coloca o seu nome completo e o número do seu documento, ou o seu CPF ou o seu RG, certo? Hoje, quem diz a frase é o Marne Barcelos. Qual é a frase, Marne Barcelos? Voe alto. Voe com a Devassa. Voe alto, voe com a Devassa. Devassa com letra maiúscula, lembra? Está valendo a partir de agora uma feijoada para o WhatsApp e uma feijoada para o atualidades, @pampa.com.br. Sabe que um telespectador esses dias nos sugeriu que a gente anunciasse o WhatsApp depois que incluíram o 9 na frente, assim, ó, 999-777-001. Ele juntou 999-777-001. Mas o WhatsApp não precisa o 9 na frente. Não, sim, mas a gente mas é que é o nosso telefone, não dá para complicar, não dá para complicar. Olha aqui, ó, já tem aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, Patrícia Flores Saldanha, voe alto, voe com a Devassa. Portanto, não mandem mais para o atualidades @pampa, porque já tem aqui, ó, Patrícia Flores Saldanha escreveu a frase correta. Então, Patrícia, você tem direito a levar um acompanhante ou uma acompanhante, quem você quiser. Lembrando que as feijoadas da Devassa são sempre aos sábados, tá? Não tem prazo de validade, você vai quando você quiser. Vamos agora aguardar ver quem será o felizardo com a feijoada da Devassa pelo WhatsApp. Jéssica. Eu queria falar sobre esporte, que na próxima terça-feira começa a Libertadores da América de 2017. E a Conmebol anunciou algumas mudanças nesta nova edição. Vocês deram uma olhada nas novas mudanças da Libertadores? Eu não vejo nunca isso. É o fim da limitação de estrangeiros por equipe, que antes, né, era limitado o número. Tem também o retorno das finais entre times do mesmo país, porque antes, se 2 times compatriotas chegassem à semifinal na mesma chave, elas tinham que competir entre elas para poder ir para a final, né? E agora podem ter 2 times do mesmo país. Tem também a definição dos confrontos das oitavas de final agora, que serão feitas por meio de sorteio, que antigamente não é. Antes, o primeiro colocado da classificação geral enfrentava o 16º e assim consecutivamente e assim por diante. O número de inscritos também mudou. Agora, para as fases iniciais da competição, as equipes deverão inscrever 25 jogadores. Aqueles que avançarem para o mata-mata podem ainda adicionar 5 jogadores. E outras mudanças, segundo também na Libertadores, agora antes da fase de grupos, estarão classificadas para a segunda fase da Copa Sul-Americana as 4 equipes eliminadas na terceira fase. Então já estarão classificadas para a Copa Sul-Americana.
várias mudanças aí anunciadas pela Conmebol. Nessa terça-feira começa, então, a Libertadores da América de 2017. Mas sabe, Magda, Jéssica, a Libertadores da América talvez seja o torneio que eu mais estudo desde que ele iniciou, porque ele é antes da Champions League. É o torneio interclubes a nível continental mais antigo do planeta. O mais antigo torneio do mundo é a Copa da Inglaterra. Essa Libertadores dessa edição, ela está toda errada. Ela inchou, ela aumentou o número de clubes, em vez de selecionar o número de clubes, ela criou pré-Libertadores, ela vai passar o ano todo. Agora está uma confusão. É um calendário confuso. Ela 4 de cada país, tipo Brasil, Argentina, que são mais ranqueados, agora é 6. Eles deviam ter avisado isso 2 anos de antecedência e nitidamente favorece os clubes com mais dinheiro. Como a Jéssica falou, da primeira para a segunda etapa, o clube pode contratar novos jogadores. Isso é um absurdo. Tu começa uma competição, qualquer competição do planeta, tu não pode contratar no meio da competição. O time então está bem, mas tem dinheiro, ele vai lá e contrata melhores jogadores, em detrimento de outros que estão fazendo uma campanha mais legal, que não tem o poder financeiro. O campeonato inglês, a Premier League, é o campeonato mais rico do planeta. Ele é proibido contratar depois que abre. Tu pode contratar nessa janela de inverno na Europa, que vai até 31 de janeiro, mas tu só vai poder usar o jogador no próximo campeonato. Então essa Libertadores da América é a legítima... Está virando um campeonato de chicano que é o sul-americano. Na verdade, o novo regulamento deveria ser anunciado quando termina já a outra... Mas igual a Fórmula 1, eles dão tempo para ter uma adaptação até. Não, no meio do Campeonato Brasileiro, antes era G4, virou G6 aqui. O Botafogo estava fora da Libertadores e entrou. Umas regras muito deixa eu dar o resultado aqui da feijoada da Devassa. Tá? Então, vão curtir, vão degustar a feijoada da Devassa, como eu tinha falado antes, a nossa telespectadora Patrícia Flores Saldanha e o nosso telespectador que enviou a frase pelo WhatsApp, Marcelo Melo. Você também, Marcelo, tem direito a levar um acompanhante ou uma acompanhante. O nome de vocês, Marcelo e Patrícia, a partir deste sábado ao meio-dia, já está liberado lá na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º andar do Praia de Belas Shopping, certo? Lembrando que a feijoada da Devassa é sempre aos sábados. Gustavo Vitorino, alguma novidade aí? Saiu uma decisão liminar agora à tarde da Justiça em Brasília, proibindo o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, de se candidatar a reeleição a presidente da Câmara de Deputados. O juiz federal da primeira região deu uma liminar e fundamentou a sua decisão com base numa interpretação do regimento interno da Casa. Eu acho que o juiz se precipitou, eu sou um crítico aqui dessas decisões. Para você dar uma liminar, você tem que ter um perigo iminente, dano irreparável, coisa assim. Não existe nada disso. A eleição para a Câmara Federal é em fevereiro. Acho que o juiz poderia ter aceito a ação e deixar que não tinha necessidade da liminar, bastava aguardar que aí a turma recursal, o pleno do TRF1, julgasse se o Rodrigo Maia poderia ou não. Mas o juiz entendeu que tinha prejuízo irreparável, dano irreversível, não sei de onde ele tirou isso, mas deu a liminar. É a justiça, mais uma vez, governando o país. E, ao mesmo tempo, saiu há poucos instantes, acaba de ser publicada a decisão também de um juiz, decisão monocrática em São Paulo, de um juiz proibindo que o prefeito João Dória Júnior aumente a velocidade das marginais, retorne ao que era antes do Fernando Haddad. O juiz disse que não pode porque ele acha que pode ter prejuízo, que pode ter morte, que não sei o quê, e fundamentou. Eu ia ler a expressão que o juiz colocou aqui na decisão, mas vocês iam achar graça, então eu prefiro poupar a justiça paulista dessa bobagem. Mais uma vez, a justiça se metendo na gestão pública. Bom, deixa eu contar para vocês um episódio que aconteceu hoje, que até para terem cuidado, né? Hoje, pela manhã, aí em Novo Hamburgo, no centro de Novo Hamburgo, houve uma tentativa de assalto a um salão de beleza, né? No centro de Novo Hamburgo. O bandido, o assaltante, entrou e gritou, né? Exigindo dinheiro, pertences, enfim, dos proprietários. Só que dentro do estabelecimento tinha um policial civil, presenciou a ação, reagiu, atirou e matou o bandido. 1-0 para nós. 1-0 para nós. Tá? Então, não
até, claro, não sei a identificação, enfim, mas eu peguei só essa parte da notícia para que as pessoas tenham também cuidados, né, nas entradas, porque o que acontece muitas vezes também são pessoas, pode ser homem, mulher, entram nesses lugares, tiram uma temperatura para ver como é que não é, às vezes até passam por clientes e depois voltam para cometer essas coisas. Aconteceu essa semana, talvez a notícia mais importante no mundo do crime internacional. Foi extraditado do México para os Estados Unidos o mega traficante, o traficante mais rico do planeta, El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán era o chefe do cartel de Sinaloa, aquele cartel que fica no estado de Sinaloa, bem na fronteira com os Estados Unidos. Essa extradição para o estado de Nova York é o fim de Chapo. Todos extraditáveis, quando diz que vai ser extraditado, o traficante não dorme mais. Porque ele sabe que ele vai para os Estados Unidos e não volta mais. Inclusive, tem muita gente que prega a extradição de megas traficantes brasileiros. O Fernandinho Beiramar estava numa lista dessa do FBI e parece que o Brasil não tem acordo de extradição com os Estados Unidos, eu não sei direito. Mas a extradição é um caminho sensacional que a Colômbia, México, usaram para se livrar dos megatraficantes. Chapo Guzmán, ele foi descoberto, o esconderijo dele, porque eu vejo que uma mulher leva o homem à ruína. Ele se apaixonou por uma apresentadora de TV mexicana, mandou ela visitar ele na cadeia, ele se tornou namorado dela e ela disse para ele que aquele ator, o Vitorino conhece, o Sean Penn, que é um ator americano, tem um programa em Los Angeles, ia fazer uma entrevista com ele. Aí, o que aconteceu? O DEA, que é o Departamento de Narcóticos americano, rastreou a namorada dele e o Sean Penn, e chegou no esconderijo dele depois de ter feito uma fuga dessa prisão que ele começou a namorar a apresentadora. Moral da história, Chapo Guzmán encerrou a sua vida um dos homens mais ricos do planeta. E Chapo significa o baixinho. Ele é baixinho, Não, o apelido de Chapo é o baixinho. Ele baixinho fugiu dos Estados Unidos ou fugiu do México? Não, ele fugiu de uma prisão mexicana para o deserto, para um lugar. E aí a namorada estava na prisão, foi visitar ele no esconderijo. E ele queria dar uma entrevista para o Sean Penn, porque ele era muito... O Sean Penn tem um programa do Jô Soares, ele é um cara muito vaidoso. Investigaram a relação dele com o Sean Penn, né? Para ver se ele tinha alguma coisa. Exatamente. Grampearam a namorada dele via Sean Penn, né? Ele deu um relógio para ela que estava grampeado. Era um relógio bacana. Como é que é? Te cuida, Chicano. O Departamento de Narcóticos americano utilizou o Sean Penn e ele disse sim que tinha relação com e tal. E aí pediram para ele dar um presente. Agora corre um risco de vida o Sean Penn, né? Um relógio, mas era grampeado. O Sean Penn corre um risco de vida, né? Sim, mas esses caras andam cheios de segurança nos Estados Unidos. Grandes atores, grandes atrizes não andam circulando assim, né? É um negócio meio... Já enviei um e-mail ao programa que foi lido pela senhora Magda a respeito do quanto o senhor Marne Barcelos engrandece as minhas aulas de literatura. Fiquei incomodada com o desabafo do mesmo, porque admiro todos da bancada, mas o carinho pelo Marne é algo mesmo. E foi um desabafo forte. Mas não é. Não é pra voltar isso. Eu estou querendo fazer um carinho do Marne. Vamos parar, Chicão? Eu tenho meu aval. Eu sou aliado dele, como você é aliada do Vitorino. Ah, meu Deus. É aliado ou não do Vitorino? Parece, viu? Para aí, eu estou querendo transmitir. Separatista. O programa vai ser repartido. Separatista. Eu estou querendo transmitir o carinho. Deixa eu fazer o carinho da telespectadora. Mas o carinho pelo Marne é algo inexplicável. Saiba que para mim... Presta atenção. Estou ouvindo. Presta atenção, Azedume. Olha aqui, ó. Saiba que para mim és um grande exemplo de sabedoria aliado à humildade, característica rara nos dias de hoje. Grande abraço para todos. Cristiane Pereira de Venâncio Aires. Eu gostaria de mandar um abraço para o poeta Nazareno, que nos assiste, é um grande poeta, radialista e tal, nos vê todos os dias, mandou um grande beijo, um grande abraço. Obrigada. Abraço para o Nazareno. Abraço, A dona Beta Rodrigues mandou uma mensagem aqui, está me xingando aqui. Não estou ignorando a senhora, dona Beta. A dona Beta quer saber o nome do livro que foi mostrado aí, que ela está interessada e que anotar, ela não conseguiu captar. Tá, então deixa eu até dizer para a dona Berta, porque o nome do livro não tem... A senhora vai encontrar, acho, muitos, porque chama Doutrina de Buda. Vamos qual é a câmera que mostra? Vamos ver essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? É Doutrina de Buda. E a senhora vai encontrar muitos. Então, acho que era bom a senhora ver pela capa do livro, né?
Tá? E eu vou dizer para a senhora que a editora é Martin Claret. Martin Claret. Aí já resume mais, tá? Então, é coleção, a obra-prima de cada autor, a doutrina de Buda, Siddhartha Gautama, texto integral, e a editora é a Martin Claret. É a única coisa que eu posso mostrar assim, para a senhora ter um pouco mais, porque se a senhora for procurar só com o nome A Doutrina de Buda, a senhora vai encontrar muitos autores, né? E para completar, o budista mais famoso então do planeta é Richard Gere. Richard Gere. Que é virginiano como eu. Exatamente. Tá, dona Berta? Boa pinta então, que nem você. Não, vamos tentar. Sou humilde proletário. Mais informações, Mário Barcelos. Pode ser boa pinta também. Aqui está perguntando o telespectador, será que a Janaína Pascoal pode ser nomeada para ministra no lugar do Teori? Não. Acho que ela não tem uma possibilidade. Não tem chance, mas ela, repito, ela legalmente pode. Qualquer cidadão brasileiro que tenha notório saber jurídico pode. Então, sobre o guarda-chuva da lei, ela pode sim, mas duvido eu dou. Fala, Mário. Não, o que a Ivanka, porque a primeira, uma das mulheres, ele foi casado 3 vezes, ele está no 3º casamento do presidente americano. Descarta, a mulher chega numa tal idade, ele Eu não troca, sei se ele descarta, só sei que ele só tem mulher bonita. Só bonita. Só mulher maravilhosa. Podia ser filha dele. A Ivanka Trump, a filha dele, que tem 35 anos, ela foi para os microfones, claro, entrevistada, filha do grande presidente, porque hoje o presidente dos Estados Unidos é o maior homem do planeta, né? Um grande homem. A caneta dele é violentamente forte. E ela disse assim, deem uma oportunidade para o meu pai, deixem ele trabalhar, né? Com todos esses ela fez um nepotismo muito grande, botou o genro que é casado com ela. E os amigos milionários, tudo no ministério. Todos eles, ele disse que tem que construir um país. Aí uma coisa que ele disse no início, eu não sou como esses políticos que vieram para cá para ficarem ricos. Eu já vim rico. Isso é uma boa. Ele deu no... Agora ele fez um racismo, não botou negro nenhum no secretariado. Não sei. Aí cortaram a câmera maldosamente pro Obama, o Obama ficou assim, mas evidente, mas né? O Obama não ficou rico. Não, o Obama não é rico. Mas o Obama não ficou. Mas o camarada poderia ficar ofendido. E ela pediu ao povo americano. O Obama é um estadista, né? O Obama é um estadista. São duas, não dá para comparar, são duas completamente diferentes. Donald Trump é o cara mais boa pinta, Donald Trump. Eu acho o Obama 1000 vezes. Quem que é boa pinta? O Donald Trump. Donald Trump tem cara de rico. O Obama tem cara de duro. E o Obama é boa pinta e ainda é carismático, simpático, muito boa praça. Pinta, trata bem as mulheres, educado e tudo mais. Olha aqui o Donald Trump vai ter, aqui a reportagem traz alguns benefícios, né? De ser presidente dos Estados Unidos. Para viagens curtas, é claro, vai usar um helicóptero. Para viagens mais longas, um Boeing 747-200B, construído sob medida, são 371 metros quadrados. A aeronave tem salas de reunião, aposentos de luxo e ainda um mini hospital. É o Force One, já foi. A limusine, sim, todo, digna de 007. O que tem na tal da limusine? O carro não é apenas blindado, claro, contando com proteção contra ataques com armas biológicas, como pode se defender de agressões disparando granadas e gás lacrimogêneo. Além disso, carrega um suprimento de emergência de sangue do mesmo tipo do presidente. Mas, daí vem um staff extenso, é claro, que fica à disposição dele durante 24 horas. Isso a gente já sabe que o presidente tem. Tem pensão vitalícia. São $191 mil anuais e o salário do presidente dos Estados Unidos é de $400 mil por ano. É maior do que o salário do presidente aqui do Brasil. Mas a aposentadoria não é tanto, $190 mil, se botar o dólar 3, é 600 mil por ano, divide em 12 meses, é 50 pila. Exatamente. Menos que a Ieda Cruz. Pensão vitalícia. Obama ganha menos que a Ieda Cruz. Isso aqui é um país de propina, de sacanagem mesmo. Bom, já que nós voltamos a falar sobre... A Ieda Cruz ganha mais que Obama. Quem ganha da Cruz fez pro nosso estado inteiro? Ele vai receber $1 e vai doar, né? O resto. O resto. Donald Trump. Bom, já que voltamos a falar sobre os Estados Unidos, então deixa eu falar sobre a colocação que o nosso telespectador Milton Pantaleão faz, que ele diz o seguinte: o senhor mane diariamente em Deus a democracia americana. Peça que ele explique por que
Por que eleito não é o mais votado? Por causa do sistema eleitoral. Ah, por causa do sistema eleitoral. Sim, você falou tantas vezes aqui. O sistema eleitoral americano é torpe, né? Porque ela deveria ser a presidente dos Estados Unidos. Não é colégio eleitoral. Sim. Leva todos os delegados. Cada estado tem um peso maior para a União, que deveria ser feito no Brasil. Aqui no Brasil, o contrário. O Acre tem o mesmo peso que o Rio Grande do Sul. Por isso que transforma essa propinagem toda aí. Tá bem. O mais importante da posse do presidente Donald Trump hoje, acho que a gente não abordou ainda com a devida profundidade. Quebra-quebra provocou mais de uma centena de prisões hoje. Washington e, de resto, todo o estado da Pensilvânia foi palco de vários saques, de vários protestos, as pessoas vestidas de preto protestando contra o senhor Donald Trump. Esses protestos se multiplicaram por todos os Estados Unidos, foram registrados nas principais cidades, Detroit, em Chicago, em Los Angeles, em Nova York. As cidades foram palcos de vários protestos contra a posse do senhor Donald Trump. Protestos esses que foram reproduzidos também pela Europa em frente a algumas embaixadas americanas. Eu acho que essa encrenca está só começando e eu ouso arriscar o palpite de que talvez o senhor Donald Trump, sem violência, claro, não vai concluir o governo dele se ele mantiver essa linha nacionalista e com um discurso que ele mostrou hoje, né? Que se assemelha muito ao discurso nacionalista de Adolf Hitler, que falava numa Alemanha grande, uma Alemanha para os alemães, uma Alemanha maior, enfim. Teve, sim, semelhanças o discurso do senhor Donald Trump hoje com o discurso de Adolf Hitler. Portanto, eu tenho muita preocupação em relação ao discurso e à gestão que esse cidadão vai fazer na frente dos Estados Unidos. Se ele fizer metade do que está prometendo, vai ter encrenca. O telespectador tem uma ideia, o sistema presidencialista americano, ele é o mais concentrado poder tem no seu maior mandatário. O presidente americano só não termina um mandato, o caso que o Vitorino aventou, se ele entrar numa regra que os americanos não perdoam, a espionagem. Foi assim que aconteceu no caso Watergate, que o Partido Democrata espionou Nixon, republicano, Nixon, todo aquele problema do Watergate, que era de uma série de uns 2 jornalistas, Bob Woodward, que até fez um livro sobre esse caso. O sistema americano é tão presidencialista que o caso do Bill Clinton com aquela gata que fez todo aquele tratamento sexual com ele, embaixo da cadeira, a Mônica Lewinsky, aquilo ali, se era um outro país europeu, ou no Japão, então o cara suicida. Ou sai do circuito. Os americanos não vão permitir tudo. Trump vai terminar o governo. Eu acredito que vai fazer um governo bom, porque o Trump tem uma coisa que o Vitorino não fala. Ele tem a vaidade. O homem vaidoso, casado com uma mulher maravilhosa, ele se acorda com tesão a mil, ele quer resolver tudo. Isso que George Bush não tinha, porque George Bush era casado com uma vovó, embora eu gostava dele como presidente. Eu acho que Trump vai dar certo. Trump, ele é visionário, ele já leva a filha para ser a primeira-ministra, ele quer inovar e os americanos gostam disso. Eu acho que Trump vai fazer um grande governo. Impressionante. O que tu acha, Mari? Sempre tem um papel imprescindível. Mas é verdade, a história diz isso aí. Os gregos diziam sempre isso. Troia aconteceu por causa disso. A bolsa caiu muito quando ele começou o discurso dele. Foi o pior momento da Bolsa hoje, quando ele começou com o discurso. E quando ele terminou? Falando exatamente que a América ia ser dos norte-americanos e tal, e que essa seria a postura também com os outros países. Então as pessoas estão com medo. Não, o americano mesmo está gostando. Agora a bolsa é uma coisa que reflete muito o mercado financeiro extremamente globalizado. Exatamente. A China não está gostando. A hora que as indústrias americanas começarem a produzir, não tem para que vender, aí o América dos americanos... Mas só o mercado interno, só o mercado interno mantém os Estados Unidos. O mercado interno americano precisa de dinheiro. O americano, para comprar, precisa ter dinheiro. Para o americano ter dinheiro, ele tem que ter emprego. E o emprego vem de empresas que vendem. Explica para o seu Vitorino que os americanos só fazem turismo lá dentro. Vocês podem ter as opiniões distintas, mas não os americanos, ele não vende. A tua análise é de uma profundidade... O maior turismo americano é o turismo interno, entre eles mesmos. Não, Chicão, a tua análise é de uma profundidade que envergonha.
Tu não pode dizer uma coisa dessa. Mas isso aí tá demais, viu, Marcos? Tu tem toda a razão, Tu não pode dizer o americano independe, não precisa do mundo. Não depende. Precisa. Se o americano pode desligar o Brasil e eles vão continuar bem. Nós não vamos ter nem aspirina, nem Coca-Cola. O último império que disse que não precisava do mundo quebrou, foi o Império Romano. Ah, não, o filho da o americano é autossuficiente. Ele tem que vender para alguém. O Marley tem uma opinião. As empresas americanas estão no mundo todo. Sim, ganhando dinheiro. Sim, a partir do momento que o seu Donald Trump fechar, essas empresas vão levar um pé na bunda. As empresas já estão lá. Não estão lá. Ele não quer que a empresa saia. Deixa o Marley falar, depois vocês voltem ao assunto. Eu gostaria apenas de fazer uma colocação. Qual é a moeda que gira no mundo? Matou. Seu Vitorino, depois dessa, Vitorino, eu acho que o microfone tem que ser retirado com calma. Calma, vamos parar. Olha, eu vou tomar um café mais cedo por causa que o Marley matou. Quando o dono do mundo tem a moeda, que é o dólar, acabou. A economia do cara foi. Mas o dono do mundo tem que se comunicar com o resto. Mas não precisa. Se ele quiser, não precisa. Ele não vai fazer isso. Mas se ele não quiser... Ele é um comerciante. Ele é comerciante, ele não vai fazer. Ele vai restringir. O Marley acabou de dizer. Ele vai colocar medida restritiva. Claro que não. Ele vai restringir taxas. Grana. É o Império Americano. Pergunta pro Vitorino a fábrica da Ford que ia pro México, em Coatiuacan. Não vai mais. Volta a fábrica para o raio. E o que a Toyota fez? Aplaudiu, e a Hyundai aplaudiu. Precisa daquele mercado. Aquele mercado de 200 milhões comprando. Vitorino, o lugar que mais se vende BMW no mundo é nos Estados Unidos. A Ferrari é mais vendida na Califórnia que na Itália. Não existe mercado, existe mercado americano. Tá bom, é um mercado forte, mas ele não sobrevive sozinho. Não sobrevive. Ele é um mercado forte porque tem recursos. E esses recursos vêm de produtos americanos que são vendidos no mundo inteiro. Então... As empresas americanas vendem os seus produtos. Mas claro que o produto americano vai ser continuado vendido. Mas o nosso produto vai ter barreira para entrar lá dentro. Esse então, vai ter. O nosso vai ter barreira para entrar. E tu acha que nós vamos ficar babaca? Não, se nós botar barreira, nós vamos ter pasta de dente. Não, todo mundo vai ter. Creme dental. Creme dental, não tem. Nós vamos virar uma Venezuela. Quando exigiram que os estados, que o Brasil, do passaporte que os americanos... Olha o Marley falando. Olha o Marley. Visto para americano entrar no Brasil. E aí o que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu? Hoje eles aconteceu que eles exigiram e aí qual é o... Voltaram atrás. Porque não tem... querer ser vizinho do Alexandre Grandene e querer brigar com ele com o Grande. Chicão, não O que tem a ver visto com economia, com... Não tem nada. Mostra a medida... Dá profundidade no teu comentário, rapaz. A profundidade é o seguinte, se os americanos não querem que tu entre nos Estados Unidos, tu não entra, porque ele não te dá o visto. Mas o que agora tu tem que aceitar todo americano para entrar. Tu precisa dele, ele não precisa de ti. O que isso tem a ver com economia? Mas assim, Chicão, ele precisa, porque olha o que circula de gente dentro dos Estados Unidos que são os turistas. Eles também precisam de turista. Mas eles não mandam turista para cá. Não tem mínimo interesse. Não estou dizendo, mas eles precisam de turistas lá, de gente de outros lugares. O turista americano faz o turismo interno. O Marley sabe disso. Eles vão para Miami, vão para o Havaí. Mas quantos americanos o Brasil recebe? Olha quantos brasileiros hoje. Tu vai para Miami, tu vai para Orlando, é um bando de brasileiro consumindo o produto deles lá. Eles não podem desprezar o mundo. Eu não sei se ele vai desprezar, mas ele fez um discurso. Ele não vai desprezar porque não é negócio para ele desprezar, mas ele não precisa. Vocês estão falando a mesma ele pode colocar barreira restritiva e tu não pode colocar em cima dele. Esse que é o que eu Agora, a pergunta é justo a indústria americana se instalar no México, produzir no México e entregar o carro nos Estados Unidos sem imposto? Não é justo nenhum. Tirando emprego de Chicago, que é uma cidade de Detroit, que ficou às favas, coitado dos japoneses. Eu espero que a Fernanda Braga não esteja assistindo a essa hora da madrugada. Por quê? Porque ela escreveu o seguinte, mais cedo. Boa noite a todos. Estou grávida e tudo que leio fala que os bebês já escutam e reconhecem as vozes e os sons são familiares. Fico imaginando, assisto a Atualidades Pampa todos os dias. Minha filha vai nascer bem informada, culta, graças ao Marley.
fashion, graças ao Chicão. Mas ela também vai achar normal bate-bocas e picuinhas. Todos os dias tem É que eu estou estressado e minha pressão subiu para 17/12 por causa do Vitorino. E eu vejo que o Marlon sofre. O programa tem problema médico. O Vitorino provoca. Eu acho que vocês têm que ir no ginecologista. Mas não é, ele provoca sem argumento nenhum. Irrita. Não irrita. O próximo atestado do Chicão vai... Olha aqui, ó. Olha do atestado. Já que vocês estão falando de proibições, a Anvisa suspendeu, atenção, produtos de limpeza por irregularidades na fórmula, tá? Componentes eram diferentes do registrado, tá? Então, a notícia é desta sexta-feira. A Anvisa suspendeu a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização de diversos produtos de limpeza em todo o território nacional, tá? Então, assim, ó, água sanitária, desinfetantes, sabonetes líquidos, pasta mecânica e uma low vest. Vocês tenham cuidado no usar esse tipo de produto, porque o que diz que é usado não é usado, está proibido pela Anvisa. Tenham cuidado em usar determinados produtos, tá? Ou entrem ali no site da Anvisa e vejam bem se você não está usando produtos proibidos. Fala, Jéssica. Magda, às vezes eu acho que eu vivo num mundo das maravilhas, porque eu não imagino que as pessoas possam ser capazes de fazer determinadas coisas. Hoje, em Flores da Cunha, no Hospital Fátima, um bebê foi encontrado na lixeira de um banheiro, deixado por uma jovem de 21 anos que se internou no hospital às 5 horas, dizendo que estava com problemas renais. E aí se trancou no banheiro. E logo depois a moça da limpeza foi lá e encontrou um lixo um tanto pesado. E ela achou estranho, foi verificar o lixo, tinha um bebê recém-nascido, um menino, e estava lá. A polícia está com essa menina em custódia, ela está ainda no hospital em tratamento, depois de ter dado à luz. Mas olha a que ponto as pessoas chegam. O quão desumano pode ser uma pessoa para ter coragem de largar um bebê recém-nascido, uma vida, simplesmente, e a criança, infelizmente, veio a óbito, porque não resistiu. Isso. Olha que tristeza, gente. Olha aqui, ó. Dona Magda, eu sou uma pessoa extremamente humana e humilde, simples, e pessoas mandam dizer para mim, manda um abraço. A dona Ana Hoffman, que assiste o nosso programa, gerente do SESI Lajeado, mandou um abraço, que ela curte muito o programa, principalmente a mim, que acha uma sabedoria muito grande. Que maravilha. E ela pensa que eu sou advogado. Não, advogado é o Vitorino, sabe? Eu sou apenas um filósofo da vida. Meu Deus. Não, e eu sou uma débil mental esquecida, porque hoje eu estava almoçando e fui abordada gentilmente, carinhosamente por uma moça linda, o sobrenome dela é Graziotin. Ela me disse, a minha mãe é fã de vocês, assiste o programa. Eu anotei no meu telefone o nome da mãe dela, o nome dela, e eu esqueci o telefone em casa e agora eu não sei dizer, a mãe dela está nos vendo e ela também, e eu nem esqueci o telefone em casa. Então, segunda-feira eu prometo que eu trago o telefone e falo, mando beijos e tudo, que eu esqueci o meu telefone em casa, não consigo me lembrar do primeiro nome. Tem que tomar um remédio chamado Tanacan, ele refrigera, massageia a tua memória. Eu tomei muito da Você é linda, linda, me esqueci o telefone em casa, desculpa, mas o Mar não vai esquecer de fazer os aniversários todos. Por favor, Mar. Primeiro aniversariante de hoje, um dos maiores escritores do nosso país, chamado Euclides da Cunha. Aliás, você viu que falamos do Dilermando de Assis, que matou ele, que era o gaúcho, aquele menino que foi para o Rio de Janeiro, que foi amante, teve 2 filhos, ele foi lá, o Euclides da Cunha, tomar satisfações armado para matar o seu oponente, e o seu oponente que já era preparado. Época, né? Era questão de honra. Porque o corno tinha moral, hoje o corno não tem mais moral. Euclides da Cunha, autor dos Sertões. O traído. Autor dos Sertões, jornalista, escreveu na época para o Estado de São Paulo e foi uma grande figura. O livro, são 2 tomos, Os Sertões. É usado até hoje pelos estudantes e tal, as palavras dele são consideradas
clássicas as palavras dele através deste livro, um português muito difícil de ser lido. George Burns, que foi um ator, ganhou o Oscar de melhor coadjuvante, que morreu aos 100 anos de idade, George Burns. A Patrícia Neal, não sei se vocês lembram dessa atriz, uma loira belíssima, também ganhadora do Oscar. Buzz Aldrin, que foi astronauta, o segundo homem a pisar na Lua, foi o Sr. Buzz Aldrin. Outro aniversariante no dia de hoje é o Rodolfo Rodrigues. Não, primeiro, antes de falar no Uruguai, Rodolfo Rodrigues, eu quero falar no grande diretor de cinema David Lynch, que fez alguns filmes famosos. Rodolfo Rodrigues, futebolista, ex-futebolista uruguaio. Lorenzo Lamas, outro ator norte-americano, também conhecido. O político brasileiro Ivo Cassol, que é de Santa Catarina e foi governador de Rondônia. E o meu querido amigo maluco Jorge Cajuru. Jorge Cajuru, jornalista brasileiro que fez muitos programas de televisão, mas brigou com todo mundo, essa coisa toda. E a dona Cristiane Pereira, de Venâncio Aires, que me mandou umas palavras muito gentis e muito graciosas, palavras graciosas, né? Ela deve ter uma voz cálida. Pode ser, com uma voz cálida. Então, porque ela faz aniversário amanhã. Ela faz aniversário domingo. Domingo? Ela faz aniversário no domingo. E aí, nós temos que Mário, eu acho que tu tem que perdoar o Vitorino. Não, mas eu gosto do Vitorino. Ele não faz assim por maldade. O instinto dele é assim. Ele nasceu assim. A cabeça dele é torta assim mesmo. Olha, nós recebemos muitos... Eu não quero assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ser desagradável e ficar fuçando assim na ferida, entendeu? Mas diversos e-mails nós recebemos aqui, por exemplo, do Noé Gomes, que diz assim, ó... Mar, és uma legenda que merece todas as nossas reverências, uma página das tantas da história do rádio do Rio Grande do Sul, faz bem exigir o respeito, não saia do programa, atualidades. Ele não vai sair, gente. Ele ameaçou? Imagina, capaz. Abraço carinhoso aos demais integrantes. A Beatriz Fagundes esteve hoje aqui, deixou um abraço. Ai, que bom. Mas a Beatriz Fagundes se levantou e ela deve ter sabido que a gente falou que ela estava morando em Florianópolis. Ela está aposentada, a Beatriz Fagundes? Ela está com a Rádio Web. Mas ela já estava aqui. Aqui ela já tinha. Aqui ela já tinha. Você não tem uma TV Web também? É brincadeira. Tenho ainda. Olha aqui, ó. Ela não gostava muito de mim. Não, nem de mim. Gostava, sim. Não gostava disso. Hoje teve também o nosso telespectador contribuindo um assalto a uma joalheria no centro de Gravataí. E aí, quando tu contaste do assalto no salão de beleza em Novo Hamburgo, ele achou que tu estavas te referindo ao de Gravataí. Mas não, aconteceram então os dois. Em Gravataí. Salão de beleza também? Não, numa joalheria no centro de Gravataí, e o bandido também foi morto, Gravataí estão começando a matar muito bandido. A senhora Magda foi em Gravataí, está aqui a foto, o policial paisana estava na loja, mataram os dois. Então, na verdade, foram dois episódios. Exatamente. Esse foi, eu não dei endereço nem o nome do lugar, porque é da minha natureza não dar publicidade do lugar para não criar problema para o salão, né? Isso, foi uma joalheria em Gravataí. E um salão de beleza em Novo Hamburgo. Isso. São duas... E o assaltante morreu, 2 em Gravataí e 1 em Novo Hamburgo. Muito bem. Parece que o policial, a paisana, está sendo Será que o Vitorino está tão quieto aí, mano? Aconteceu alguma coisa? Não, para evitar as crises existenciais aí no programa. Parou. Não tem nenhuma crise existencial. O senhor é um lorde. Olha aqui, Márcio Barcelos. O senhor é um lorde. Obrigada. Chicão Sopani, eu vou te suspender. Mas pelas orelhas. É uma coisa muito... Pelas orelhas. Tenho 4 filhos. Ele está te insinuando, né? Crise existencial. Seria um outro tipo de comportamento. Vamos parar. Eu não estou dizendo nada. Vamos parar. Eu estou em crise existencial. Acho que eu estou precisando de um atestado. Tu está ridicularizando o meu atestado, né? Eu tenho labirintite. Vou te indicar um urologista. Para minha crise existencial. Você não pode nem ficar doente aqui. Não, isso que tu oferecesse para ele um jantar no Charim. Quem é que ofereceu para ele? Mas ele é mal agradecido. É mal agradecido. É ingratidão. É o pior sentimento humano. E deslealdade.
Lúcio dizia. Vocês dois parecem duas tia velha fazendo fofoca. Julgam-se, não são superiores. Chicão Tofani, eu vou te contar uma coisa. Falei Confúcio agora. Chicão Tofani. Inventou isso aí, não é Confúcio, não. Esse que é? Não é Confúcio, ele inventou a frase que é do Confúcio. Pois é, viu? Acho que eu sou vitorino de 2 quadrados. Eu sou o que está dizendo. O Chicão Tofani, tu hoje está muito engraçado, né? Você acha? Você acha? Você acha? Você gostou do meu Oxford? Adorei teu De osso aqui, do lado de elefante. Deixa eu ver. Nossa, que maravilha. Usa uma resina de elefante. É caro esse, hein? Eu não sei, eu ganhei. É osso ou dente do elefante? Não sei, só o Vitorino que entende de elefante sabe. Olha a cara dele, olha o olhar de desprezo. Ele entende baleia de elefante. Olhar de desprezo. Baleia, elefante, chimosa, ele é verdade que amanhã, que nesse sábado, o prefeito de Osório vai estar no teu programa esclarecendo tudo. O prefeito vai... No minuto final do nosso programa. Graças a você, a sua intermediação, ele aceitou gentilmente o convite e vai participar amanhã, meio-dia, do meu programa lá em Atlântida, o programa Rio Grande do Sol, que a gente vai falar sobre Osório, essas muitas queixas que a gente recebe de Osório e aborda aqui, enfim. O prefeito vai amanhã, gentilmente aceitou o nosso convite para participar do programa. E segunda-feira, o Atualidades Pampa retorna logo depois do Jornal da Pampa. Beijo, tchau. Bom final de semana para vocês. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.